Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 5 nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar pedindo graça a Deus para que a condução desta palavra seja dirigida pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus, abre nosso entendimento para entender as maravilhas da Tua lei. Inclina nossos corações à Tua palavra, que sejamos quebrantados nesta noite pelo Teu Santo Espírito. Transforma-nos. Venha nos exortar, Senhor. Estamos aos Teus pés para Te ouvir. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, um dos principais argumentos dos desigrejados, quando eles abandonam a igreja, deixam de frequentar a igreja, o argumento principal deles é de que a igreja é um lugar de muita hipocrisia, a igreja é um lugar de muita falta de amor fraterno, muito rancor, muita maldade. Eu já ouvi isso de muitos desigrejados, muitas pessoas que dizem que não querem mais saber da igreja porque estão feridos, frustrados, porque viram muitas coisas erradas dentro da igreja. Bom, deve ter sido verdade, porque existem muitas coisas erradas dentro da igreja. Mas não soa estranho você ouvir isso de um pecador? Estranho? Você ouvir um pecador rebelde falando isso: olha, eu saí da igreja, não quero mais saber de igreja porque é um lugar de hipocrisia, muita falsidade, muito ódio, muito rancor, muita malignidade. Ora, quem está falando isso é um rebelde, um pecador contra a lei de Deus, é muita arrogância. Todavia, nós precisamos entender que há um quê de verdade, um fundo de verdade no que ele está falando. A igreja, de fato, é um lugar de muitos desconcertos relacionais. A igreja é um lugar onde existem muitos conflitos, e existe sim hipocrisia dentro da igreja. Se não existisse hipocrisia dentro da igreja, não faria sentido a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, em sua carta, quando diz: o amor seja sem hipocrisia, seja sem fingimento. Precisamos entender, meus irmãos, que dentro da igreja existem invejas, como diz Paulo aos Gálatas sobre as obras da carne, existe idolatria, vanglória, como nós vimos no domingo passado, existem malícias, existe impureza dentro da igreja, entre os crentes, maldade, malignidade, rancor, pessoas que não têm afeto, delicadeza no trato, machucam uns aos outros. Então veja que a igreja, de fato, é um lugar como que de um hospital repleto de pessoas que estão machucadas e que machucam os outros, porque ninguém é vítima na igreja, tá? Ninguém dê um de coitadinho para Deus: estou na igreja, estou machucado, estou ferido, eu quero sair da igreja, vou procurar outra igreja, para atrapalhar outra igreja, né? Quero procurar outra igreja porque eu estou magoado, estou ferido. Meus irmãos, ninguém é vítima, porque aquele que está ferido também já feriu alguém. A igreja é um hospital. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Mas são doentes que de vez em quando vai na maca do lado machucar o outro. Então nós somos doentes, machucados, feridos, mas também machucamos com o nosso comportamento, com nossas palavras. Então, nós precisamos entender que existe um fundo de verdade quando eles dizem que a igreja existe muita hipocrisia. Existe sim, existe muita hipocrisia, existe muita falsidade, tapinha nas costas e língua por trás, fofoca maledicência, existe sim. Meus irmãos, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer como igreja, porque senão Deus nos corrige de maneira mais severa como igreja. Deus trouxe palavras pesadas e duras para as 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive, a uma das igrejas do Apocalipse, que foi a igreja de Éfeso, Jesus disse que se aquela igreja não se arrependesse, Deus iria remover o candeeiro. Candeeiro ali simboliza a igreja. O que significa remover o candeeiro? Remover o status de igreja. E de fato Jesus fez isso porque onde está a igreja de Éfeso?
Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos crescer como igreja, como irmãos, até para darmos testemunhos de Cristo, porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando nós soubermos lidar uns com os outros, com amor, com maturidade cristã, o nosso testemunho será muito mais impactante perante o mundo. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos ser uma igreja diferente. Nós precisamos ser uma igreja que equilibra a transparência e o amor. Precisamos ser uma igreja onde os crentes têm coragem, a hombridade de chegar para o outro crente e corrigi-lo, mas ao mesmo tempo transparecer amor, ao mesmo tempo ter uma simpatia, ter um sentimento de amor uns para com os outros. Uma igreja assim, meus irmãos, é uma igreja diferenciada. Saiba que uma igreja assim é uma igreja que vai crescer cada vez mais, não só em número, mas em qualidade, porque vai ser uma igreja que vai atrair os mundanos, vai atrair os ímpios, uma igreja que vive a prática do amor, não apenas superficial, porque aquele amor superficial é o amor do tapinha nas costas, do boa noite, do graça e paz, e quando na verdade por trás faz coisas erradas. Nós iremos aprender hoje, meus irmãos, o tratamento fraterno na igreja. Esse é o tema da mensagem de hoje, o tratamento fraterno na igreja. Veja que Paulo, quando ele fala sobre o tratamento fraterno que tem que existir dentro da igreja, ele fala isso com um fundo de razão, porque havia muitas discórdias na igreja primitiva. Observe, por exemplo, o capítulo de número 5, versículo de número 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele está usando uma metáfora aqui porque havia tanta confusão e discórdia, tanta mágoa e rancor, maledicência nas igrejas daquela região, que Paulo estava usando essa linguagem de morder, de devorar, porque existiam crentes naquelas igrejas, estavam com tanta raiva do outro que queria como que devorar o outro, com tanta raiva. Existe isso dentro da igreja por vezes. Nós precisamos aprender com as Escrituras Sagradas qual deve ser o tratamento fraterno dentro da igreja, para nós crescermos em maturidade, meus irmãos. Meus irmãos, qual é o tratamento fraterno na igreja? O tratamento fraterno, o tratamento entre os irmãos, que Paulo fala, em primeiro lugar, é uma disciplina mútua. Veja que ele fala sobre o tratamento fraterno, porque no versículo 1, a primeira palavra que ele fala é irmãos. Veja, irmãos. Então ele vai trazer aqui parâmetros comportamentais para nós como irmãos. Então é um tratamento fraterno de irmão. E esse primeiro tratamento consiste em uma disciplina mútua. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Correção significa disciplina, ou disciplinar. Existem vários níveis e várias importâncias e modos de disciplina. Por exemplo, existe a disciplina com a vara que os pais devem aplicar a seus filhos de acordo com Provérbios. Existe a disciplina da parte de Deus como pai, quando Deus manda tribulações e angústias para um crente para discipliná-lo. Existe a disciplina por parte da igreja, como nós vimos em Mateus capítulo de número 18, versículo 15 em diante, quando a igreja disciplina algum indivíduo publicamente. Mas existe também a disciplina verbal, a disciplina oral. Quando Deus nos corrige na palavra, como Deus está fazendo agora, Deus está nos disciplinando de maneira oral, de maneira exortativa, através da pregação da palavra. E esse tipo de disciplina oral nós devemos fazer com nossos irmãos quando for necessário, como representantes de Cristo, porque todos nós somos como que representantes de Cristo nesta terra. E quando nós corrigimos um irmão, nós estamos agindo com a disciplina mútua. Por que mútua? Porque eu estou disciplinando o meu irmão no sentido de corrigindo o meu irmão, mas me dispondo também a ser corrigido pelo meu irmão. Por isso que é uma disciplina mútua dentro da igreja. Se nós quisermos, meus irmãos, ter um tratamento fraterno correto dentro da igreja, em primeiro lugar, o tratamento consiste em uma disciplina mútua, ou seja, uma disposição para corrigir uns aos outros. Nós precisamos corrigir uns aos outros. A igreja que põe esse princípio em prática é uma igreja madura. Mas não se anime muito, não. Não se anime muito, não. Você que já está disposto aí a já sair corrigindo todo mundo. O pastor disse que nós temos que sair corrigindo as pessoas.
Porque existem os pequenos profetas na igreja, que saem profetizando para cima e para baixo, que saem corrigindo. Eis que te digo, meu servo, você está em pecado. Não se anime muito não, porque a exortação continua. Porque Paulo vai dizer como que tem que acontecer essa disciplina mútua. Ele vai dizer o quando, o como e quem deve executar essa disciplina mútua dentro da igreja. Em primeiro lugar, como nós devemos executar essa disciplina mútua? Como? Aliás, quando? Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Quando nós devemos surpreender ou corrigir algum irmão? Quando esse irmão for surpreendido em alguma falta. E isso significa, meus irmãos, que Deus não quer detetives de Cristo procurando defeitos nos outros. Porque nas igrejas sempre tem os detetives. Nas igrejas sempre tem os reformadores. Os reformadores querem reformar o mundo, querem reformar os departamentos, querem reformar a igreja. O tempo todo está apontando para os presbíteros, para o pastor, defeitos na igreja. Olha, pastor, fulano de tal vive fazendo isso errado. Pastor, olha, o departamento tal está errado. O tempo todo é aquele irmão que tem esse espírito corretivo, né? Mas que nunca aponta para si mesmo. Mas é como que um detetive de Jesus que vive procurando defeito nos irmãos, vive procurando uma falta no irmão. Certamente uma vez alguém veio me falar, pastor, olha, você acredita que eu vi um casal de namorado fazendo isso, assim, tal, tal? Eu falei, e você foi lá conversar com o irmão? Não fui, porque eu achei melhor, é mais maduro o pastor fazer isso. Então, são os pequenos detetives de Jesus que vivem correndo. Meus irmãos, nós não devemos sair procurando defeito na igreja, procurando defeito entre os irmãos, procurando quem está vivendo em pecado, porque nós não somos melhor do que ninguém. O Espírito de Deus é quem faz isso, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não precisamos fazer isso. Agora, quando nós devemos corrigir uns aos outros? Quando alguém for surpreendido em alguma falta. Se você flagrar o seu irmão cometendo alguma falta, ou escandalosa, ou grave, ou que vai prejudicar ele, ou que vai prejudicar a igreja, aí sim você vai abordar o seu irmão para corrigi-lo. Tá? Então, quando alguém for surpreendido em alguma falta. Então, veja que Paulo não está dando uma ordem para os crentes sair pesquisando o pecado. É quando houver uma surpresa, foi surpreendido em alguma falta. Tá? Agora, quem pode fazer isso? Versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Quem são esses espirituais? Os que falam em línguas, os que têm visões, que sentem arrepios, os que choram mais, porque essa é a visão superficial de espiritualidade do mundo evangélico. Espiritual é quem chora, fulano de tal, todo culto aquela pessoa chora, é espiritual. Essa é a visão pobre que o cristianismo tem de espiritualidade, aquele que chora, aquele que pula, eu não sei como é que funciona isso, pula. Meus irmãos, espiritual aqui significa maduro, tá? Quem é espiritual? Uma pessoa madura, tá? Então, não significa que qualquer pessoa, como por exemplo, um novo convertido, pode sair corrigindo tudo e todos, ou uma pessoa incoerente. E, na verdade, a principal preocupação do apóstolo Paulo aqui é essa. Quem pode corrigir uma pessoa que foi surpreendida em alguma falta? Uma pessoa madura. É nesse sentido a espiritualidade. Madura em que sentido? Uma pessoa coerente. É por isso que oficiais da igreja, meus irmãos, o nível de exigência para ser um oficial na igreja é muito alto. É necessário que o presbítero seja irrepreensível. Você sabe o que significa a palavra irrepreensível? Significa coerente, não significa perfeito, é coerente. Então, o mesmo se aplica aos irmãos que estão aptos a corrigir ao outro. É o mesmo princípio que se aplica a um presbítero. Tem que haver coerência. A pessoa vive chegando atrasada no culto. Aí, quando vê um irmão chegando atrasado, ela quer ter a ousadia de corrigir o irmão, sendo que ele vive chegando atrasado. Ou uma pessoa que não é frequente nas atividades da igreja, quer ter a ousadia de corrigir o irmão que não é frequente. Ou seja, quem está apto para corrigir em amor o seu irmão em Cristo? Uma pessoa que é coerente, que tem uma vida coerente, não é perfeita, não é uma pessoa perfeita, porque veja o que Paulo diz, corrigir com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Não é uma pessoa perfeita, pode cair também.
Todavia, tem que ser pelo menos coerente. Geralmente, os corretores de Cristo, geralmente os profetas de Jesus que saem querendo corrigir o mundo, geralmente são incoerentes. E justamente porque são incoerentes, porque têm defeitos visíveis, eles querem tapar os seus defeitos, apontando o defeito da igreja o tempo todo, o defeito dos crentes o tempo todo. Cuidado com aqueles os espirituais, ou aqueles que são santarrões dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aqui Paulo está falando, não é aqueles que aparentam espiritualidade, são aqueles que são coerentes, pessoas que têm uma vida que é digna de nota, uma vida de um crente maduro, de um crente que tem um comportamento cristão que é notado pela igreja. Essas pessoas, elas têm estrutura para corrigir o outro, porque vai corrigir da maneira correta, tá? Então, meus irmãos, primeiro, não pode ser neófito. Em segundo lugar, tem que ser uma pessoa coerente para fazer isso. Então, veja que o tratamento fraterno dentro da igreja consiste, em primeiro lugar, numa disciplina mútua. E essa disciplina tem que ser feita quando? Apenas quando alguém for surpreendido em algum pecado. Nós não temos que sair investigando a vida de ninguém, nem colocar câmeras na casa da pessoa para saber se a pessoa está em pecado. Caso alguém for surpreendido. E quem deve fazer isso? Pessoas maduras, pessoas espirituais. E como deve ser feito esse tipo de correção? Com espírito de brandura, diz Paulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, de forma branda, de forma mútua, de forma mansa, com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, paciência. Esse é o fruto do Espírito. Quando alguém for surpreendido em alguma falta, você tem que corrigir. E Deus vai cobrar de nós se nós não corrigirmos uns aos outros. Mas com amor, com espírito de brandura, ou seja, com a maneira certa de falar. Da mesma forma como Cristo corrigia as igrejas de Apocalipse, com amor. Veja, é difícil encontrar o equilíbrio. Dentro da igreja, geralmente nós temos um desequilíbrio nas igrejas. Geralmente tem um desequilíbrio. Ou é a falsidade, ou é a sinceridade desprovida de amor. As duas coisas. É difícil você encontrar um crente que tem maturidade para corrigir em amor. É difícil. Ou é uma pessoa dura, indelicada, áspera, deselegante, ou então é uma pessoa falsa que nunca vai apontar seu erro. Meus irmãos, nós precisamos entender que as feridas feitas pelo que ama são feridas que trazem cura, leais, que transparecem lealdades. E veja, você precisa ter perto de você, você precisa ter ao seu redor, próximo de você, pessoas que são leais a você. E uma pessoa que é leal a você, que te ama de verdade, ela vai te corrigir. Ela vai te corrigir quando vir algum erro em você. Vai te corrigir com espírito de brandura. E às vezes nós ficamos magoadinhos, né, quando recebemos as correções, mas veja que as feridas feitas pelo aquele que nos ama são feridas que são feitas por meio de lealdade, de amor. Nós precisamos corrigir uns aos outros, mas com espírito de brandura. Nós não devemos ser falsos e nem devemos ser ásperos, porque Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor não se exaspera. Não se exaspera. A palavra dura suscita o furor, diz Provérbios. Porque tem gente que vai corrigir o seu irmão em Cristo de maneira dura. Você não vai ganhar o seu irmão, porque de acordo com Mateus capítulo 18, o objetivo desse confronto, na verdade, é ganhar o seu irmão. Mas tem crente que não ganha, que espanta o irmão, com palavras duras. Seja manso, seja brando, corrija o seu irmão, mas com amor, tá? E também nós precisamos evitar as duas coisas, tanto a palavra dura, indelicadeza, como também evitar a falsidade. Meus irmãos, é um grande desafio para a igreja vencer a falsidade. Vou repetir, é um dos maiores desafios para os crentes é parar de ser falso. Sim, parar de ser falso. Como que nós sabemos que uma pessoa é falsa? Se alguém falar mal de uma pessoa para você, essa pessoa é falsa. Ou você acha que você é privilegiado e vai escapar que ela fale mal de você para outro? Porque tem gente que é ingênuo, né? Como você descobre o caráter de uma pessoa falsa?
Quando alguém vai fofocar ou falar mal de uma pessoa para você, aquela pessoa fala de você para outro. Isso é certeza. Isso é certeza. Do mesmo jeito que a pessoa falou mal de outro para você, o seu nome roda na língua dessa pessoa por aí afora. Nós devíamos nos afastar ou repelir ou repreender quem é falso. Repreender quem é falso. Se uma pessoa chegar falando mal de outra pessoa para você, repreenda com espírito de brandura. Repreenda com espírito de brandura. Não aceite a falsidade. Se a igreja não tolerasse a falsidade, meus irmãos, a igreja seria muito mais madura. A igreja seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é a gritaria, falar em línguas, ficar chorando, pulando, dando sorrisos na hora do êxtase, do louvor. Você pensa que isso é espiritualidade? Isso é essa concepção, não estou dizendo que ter reações fisiológicas seja imaturidade. Eu estou dizendo que a concepção de achar que isso é espiritualidade é infantilidade. Porque a espiritualidade, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que os crentes amam tanto uns aos outros, que tem a coragem, a hombridade de corrigir. Mas sabe por quê, meus irmãos? Que os crentes, em geral, não têm coragem de corrigir uns aos outros? Porque todo ser humano tem um medo da rejeição. É o maior medo do ser humano, é o medo da rejeição. Porque nós temos medo, nós temos receio de falar a verdade e perdermos amizades, vamos perdendo o ciclo de amizade, as pessoas vão parar de gostar da gente, vão se afastar porque nós somos sinceros. E geralmente as pessoas não gostam muito de pessoas sinceras. As pessoas não gostam nem de uma coisa nem da outra, nem de sinceridade nem de falsidade. Então você tem que escolher um do lado, não é? Eu não gosto nem de sinceridade, mas também não gosto de falsidade. Então você não ia se dar bem com Jesus. Assim, o relacionamento entre você e Jesus não ia dar muito certo, porque Jesus ele era sincero, transparente, ele corrigia quando alguém era surpreendido em alguma falta, mas com espírito de brandura. Você ia conseguir conviver com Jesus? Você ia conseguir conviver com Jesus, porque Jesus ele era duro com os discípulos. Você não gosta de pessoas sinceras? Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Então, o correto para você crescer espiritualmente, para a igreja ser cheia do Espírito Santo, você viu seu irmão fazendo algum erro, algum tipo de comportamento adequado, chama o seu irmão de canto e converse com ele. Meu irmão, o que eu vou falar aqui é para te ajudar, eu também sou falho, sou pecador, eu me disponho a você me corrigir quando eu estiver errado também, mas eu estou seguindo o princípio bíblico de que nós devemos ajudar uns aos outros. Então, eu vou falar aqui para o seu crescimento. Espero que você receba essa palavra de carinho, de amor fraterno. Eu vi você fazendo isso, isso e isso. Isso não é um comportamento adequado para um crente. Tá? Mas eu também tenho que vigiar, vamos orar juntos, estou aqui para te ajudar. Mas você consegue imaginar a igreja praticando isso? Difícil, não é? É difícil. Porque nós temos medo da confusão, medo da briga, da discórdia, da celeuma, medo de ser rejeitado, medo de perder amizades. E aí nós preferimos, no geral, o caminho da falsidade, da hipocrisia, do fingimento, do cenário. Não pode ser assim. O crente não tem que ser assim, porque Deus é luz e Deus é verdade. E nós devemos transparecer essa verdade, meus irmãos. Então, a disciplina mútua, ela tem que ser feita quando? Quando alguém for surpreendido em alguma falta. Nós não devemos sair procurando defeitos nas pessoas. Por quem? Por pessoas maduras, no sentido de pessoas coerentes. Tá? Uma pessoa coerente. E quando? Aliás, e como? Com o espírito de brandura, com amor. Se você é uma pessoa áspera, primeiro mude o seu temperamento, para depois colocar em prática esse princípio. Se você não consegue controlar o seu temperamento, você vai sair machucando todo mundo, dizendo que foi o pastor que mandou. O pastor mandou ser sincero. Precisa calar a boca na hora do culto. Mas por que você está sendo tão duro? O pastor mandou ser sincero. O pastor mandou, porque tem gente que ouve a pregação e diz que foi o pastor que mandou. Gente, se você não consegue controlar o seu temperamento, se você é muito duro na forma de falar, primeiro conserte a sua forma de falar. Não vai pensar que você está agradando a Deus, corrigindo todo mundo de forma áspera, machucando as pessoas. Deus não quer nem que você seja áspero, nem que você seja falso. Deus quer que você seja amoroso como Cristo. Então veja, meus irmãos, que na verdade esse é o primeiro tratamento correto dentro da igreja entre os irmãos.
tratamento fraterno entre os irmãos tem que ser com a disciplina mútua, disposição para corrigirmos uns aos outros. Em segundo lugar, com auxílio mútuo. Veja o versículo de número 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E uma forma de você amar o próximo como a si mesmo é você levar as cargas uns dos outros, levarmos as cargas dos irmãos. O que significa essas cargas, meus irmãos? Meus irmãos, pelo contexto, nós podemos inferir que essas cargas, dentro do contexto imediato, dentro do contexto global das Sagradas Escrituras, o que são cargas para o crente? 2 coisas: aflições e o pecado. E quando nós estamos ajudando o irmão, corrigindo o irmão, nós estamos ajudando aquele irmão a carregar aquela carga. Olha, eu sei que o seu pecado gera um fardo, uma carga, mas eu vou te ajudar a aliviar esse peso, te ajudar nessa correção mútua. Então, essa é uma das maneiras de ajudar o irmão a carregar a carga, fardo. Agora, outra maneira de ajudar o irmão a carregar a sua carga é ajudar nas aflições. Veja que Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Está escrito em João 16:33, no mundo tereis aflições. As aflições, elas geram um fardo, uma carga que nós temos que carregar. A cruz também é um tipo de fardo de carga que nós temos que carregar. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Mas Jesus, ele tem uma multidão de servos que nos ajuda nesse processo de trazer esse alívio mútuo, esse auxílio mútuo. Ou seja, a igreja, ela é um corpo terapêutico. A igreja é uma casa de tratamento, lugar de doentes psicologicamente, doentes emocionais, doentes espirituais que precisam de ajuda. Eu estou agora olhando para pessoas doentes emocionalmente, doentes espiritualmente. É óbvio que vocês também estão olhando para uma pessoa doente, porque todos nós temos nossas mazelas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossas tristezas, nossas lágrimas, nossas aflições, e nós devemos ajudar uns aos outros. A igreja está cada vez mais doente porque a igreja está perdendo esse princípio terapêutico. O que resta para os crentes? Terapia psicológica com um profissional, um psicólogo. Graças a Deus que ainda existem psicólogos cristãos, pelo menos, que têm a mesma visão que a igreja tem e pode trazer uma espécie de tratamento ou diagnóstico sob um filtro cristão. Mas veja, por que as clínicas de terapia estão lotadas? E por que os crentes estão apelando para a terapia? Porque dentro da igreja o crente ele não consegue encontrar refúgio. Porque o crente tem medo de abrir o seu coração para um outro crente e de repente a sua vida ser um livro aberto dentro da igreja, e o risco é grande. Existe esse risco real. Por isso que existem amigos mais chegados que irmãos. Se você ainda não tem um amigo mais chegado que irmãos, então ore a Deus para Deus te dar esse presente, porque é um presente. Lembro-me de ter falado aqui sobre Davi e Jonatas, a amizade que eles tiveram. Foi um presente na vida de Davi, e Davi foi imensamente grato àquela amizade de Jonatas, a ponto de Davi ter abençoado a descendência de Jonatas, abençoado seu filho, recebido seu filho posteriormente. Então você precisa ter esse tipo de amizade que você possa confiar. Nós precisamos, na verdade, desenvolver um tipo de sistema fraterno dentro da igreja, onde a igreja possa ser acolhida, os crentes possam receber esse acolhimento. Você está triste? Você sentir a liberdade de falar para o irmão: olha, irmão, estou passando por um momento de tristeza no meu casamento, ou com meu filho, com minha filha, ou na saúde, ou no meu trabalho. Você tem alguém para desabafar? Nós precisamos ter alguém para desabafar, e a igreja tem que ser esse lugar de refúgio. Só que para a igreja para as pessoas sentirem que a igreja é um terreno seguro, tem que ser eliminada a falsidade, tem que ser eliminada a hipocrisia. E para eliminar a hipocrisia tem que cumprir o primeiro princípio, que é da correção. Se você vir alguém fofocando, maldizendo, corrija. Porque uma vez que foi eliminada a fofoca no meio da igreja, os crentes vão se sentir mais à vontade para abrir o seu coração uns com os outros. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo de número 15 e 16, aconselhai-vos uns aos outros. Nós devemos aconselhar uns aos outros. Isso é a maneira de levar as cargas uns dos outros.
Veja, meus irmãos, obviamente não é o intuito principal, mas vai haver uma equidade, vai haver uma divisão melhor até do trabalho, porque a igreja vai crescer de maneira justa, como está escrito em Efésios 4, de maneira bem ajustada, porque se a igreja não vive essa terapia mútua, tudo vai ficar nas costas do pastor e dos presbíteros. Imagina, o pastor levar as cargas da igreja toda, se os crentes não conseguem cumprir de levar as cargas uns dos outros, então o pastor vai levar a carga de todo mundo. O pastor vai levar a carga de todo mundo. Aí depois que você ouve notícia, fulano de pastor entrou num estado de depressão, um pastor que estava na igreja tal, se suicidou. O pastor, se você não sabe ainda, tem a mesma estrutura biológica que você tem. O pastor é um ser humano com defeitos graves como os seus, com fragilidades, com dificuldades, com ansiedades. Aí ele tem que carregar a ansiedade dele, da família dele e da igreja toda. Por quê? Porque a igreja não desenvolveu o auxílio mútuo. Não desenvolveu o auxílio mútuo. O principal objetivo não é aliviar o trabalho do pastor, o principal objetivo é obedecer a Deus. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Agora, como colocar isso em prática? Primeiro, você tem que amar. Se você não ama, não vai adiantar. Não é algo mecânico. Você tem que amar, parar de ser egoísta, de pensar apenas em si. Então, você tem que ter um olhar clínico. Você vem para a igreja, você tem que ter um olhar clínico. Olhar para os irmãos e perceber, olha, aquele irmão não está bem. Deixa eu me achegar a ele. Olha, eu percebi que você não está muito bem, você está precisando de alguma coisa. Se ele não abrir o seu coração, você fala, posso orar por você? Pronto. Aí, aos poucos ele vai se sentir mais à vontade para abrir o coração. Nós devemos nos achegar uns aos outros nesse sentido. Não só o pastor. Todos nós temos que pastorear, é um pastoreio mútuo. Meus irmãos, então nós temos aqui que o primeiro tratamento fraterno na igreja é o tratamento da disciplina mútua. Em segundo lugar, do auxílio mútuo. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o tratamento tem que ser com a visão madura. O que é essa visão madura? Uma visão que o crente tem de si mesmo. Nós devemos corrigir uns aos outros, mas com a visão madura a respeito de nós mesmos, sabendo de nossas fraquezas. Por isso que ele diz no versículo de número 1, no final do versículo 1, ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Nós devemos corrigir uns aos outros, mas tomando cuidado para nós também não cairmos em pecado, porque nós somos fracos. Isso vai eliminar a arrogância, vai eliminar a soberba, porque nós não devemos corrigir uns aos outros nos achando superiores aos outros. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, corrigir o irmão não é no sentimento de superioridade. Nós temos que corrigir com temor. Senhor, eu vou corrigir aquele irmão, mas não deixa eu cair nesse pecado, Deus. Porque tem crente que quando corrige o outro é porque ele pensa o seguinte, encontrou uma oportunidade, encontrou um coitado que caiu no pecado que ele não vive naquele pecado. O hipócrita, ele é assim. O hipócrita que fica procurando pecadores que não pecam no mesmo pecado que ele. Esse é o hipócrita clássico. Você tem que corrigir o seu irmão, mas com profundo temor, dizendo, Deus, não permita que eu também caia nesse pecado, me ajuda, me dá graça. Porque se você sair corrigindo as pessoas com arrogância, você também vai cair naquele pecado ou em pecado pior. Porque quando Deus quer corrigir um soberbo, Ele permite que aquele soberbo caia em um pecado escandaloso, um pecado feio e escandaloso. Aliás, se você tem um pecado de estimação escandaloso, é provável que você seja muito soberbo, porque é uma das maneiras de Deus corrigir o soberbo. Então, esteja atento para isso. Veja, então, nós temos que ter uma visão madura a respeito de nós mesmos, porque somente uma pessoa que tem uma visão madura a respeito de si mesmo pode corrigir os outros. Esse é o espiritual. Quem são as pessoas espirituais? É quem fala em línguas? Ele está falando aqui? Não, é uma pessoa que admite a sua fragilidade, admite que pode cair também. Essa é uma pessoa espiritual. Um crente maduro não é um crente que acha que ele está santificado, é um crente medroso. Crente maduro, ele morre de medo de pecar contra Deus. Esse é o crente maduro. Ele morre de medo de pecar contra Deus, por isso que ele vigia o tempo todo, por isso que ele ora o tempo todo. Deus, não deixa eu cair nessa fraqueza. Isso é um crente maduro. A gente tem a visão de que crente maduro é um super crente, não é? Que vive tendo aqueles
a transes espirituais, vendo anjo aqui, outro anjo ali. Nós precisamos entender, meus irmãos, que uma visão madura vai nos capacitar a ajudar os nossos irmãos, inclusive nas suas tribulações, nas suas cargas, versículo 3 em diante. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não no outro. Ou seja, primeiro você tem que ser provado na sua carga, no seu labor, para você ser experimentado para poder ajudar o seu irmão. Isso, meus irmãos, Paulo ele elabora essa teologia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante, quando ele diz que bendito Deus e Pai de toda a consolação, que tem nos consolado com toda a consolação em Cristo Jesus, para podermos consolar uns aos outros. Ou seja, Deus permite que nós passemos por tribulações e por lutas. Depois que nós passamos por essas tribulações e lutas, Deus nos consola, nos tornando hábeis e habilitados para consolar os outros. Quantas vezes você consolou uma pessoa que passou pela mesma luta que você passou? Olha, eu já passei por isso. Isso é reconfortante, saber disso. Olha, eu já passei por isso, já passei por essa crise, mas estou aqui, Deus me fortaleceu, Deus vai te fortalecer também. Então veja o versículo 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para se gloriar, para se gloriar unicamente em si mesmo e não no outro. No sentido de dizer, olha, gloriar-se aqui no sentido de eu provei isso, eu passei por essa tribulação, então eu tenho condições de te ajudar nesse momento, mas com um olhar nas suas limitações. Com um olhar nas suas limitações, nunca julgando-se ser superior ao outro, como diz o versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Saia daqui hoje disposto a corrigir o seu irmão em amor, sem prepotência, sem vanglória, sem soberba, porque nós não somos melhores do que ninguém. E se você for corrigir o seu irmão, corrija morrendo de medo de não cair no mesmo pecado. E se você for ajudar o seu irmão a carregar a carga dele, provavelmente porque Deus já te fez passar por aquela tribulação, ou Ele vai fazer você passar por aquela tribulação para te dar musculatura para você poder ajudar o seu irmão em Cristo Jesus. E lembre-se, ao final de tudo, a conclusão de tudo isso, é que o foco de cada cristão não tem que ser a vida alheia. Não saia daqui hoje pensando, o pastor nos orientou, nos alertou a ficar procurando, olhando a vida alheia, para corrigir a vida dos irmãos. O foco sempre é você crescer espiritualmente, focar em suas dificuldades, suas limitações, suas fragilidades. O seu irmão é só quando ele for surpreendido em alguma falta. Veja o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então cuide da sua vida. Se fortaleça espiritualmente, fuja do pecado, carrega o seu fardo, porque quando você carrega o seu fardo, seja suas dificuldades, seja luta contra o pecado, você está se fortalecendo para poder ajudar o seu irmão. Então pare de focar na vida alheia, de fofocar na vida alheia, porque tem crente que tem essa habilidade de focar e fofocar na vida alheia. Foque em seu pecado e suas limitações, porque assim você vai ser tido como espiritual e vai estar hábil a ajudar o seu irmão em Cristo. Nós vimos nesta noite, meus irmãos, qual é o tratamento fraterno dentro da igreja. Consiste em 3 tratamentos. O tratamento fraterno na igreja consiste em disciplina mútua, auxílio mútuo e uma visão madura que nós devemos ter acerca de nós mesmos. Meus irmãos, o hino de número 180, meus irmãos, ele traz todo esse conteúdo através de uma forma melódica, muito apropriada. É como se esse hino tivesse resumido todo esse sermão, e é este hino que nós iremos cantar. Antes disso, vamos orar para que Deus coloque em nossos corações a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra e pedir que o Senhor venha incutir em nossos corações a tua palavra e nos habilitar a pôr em prática tudo o que nós ouvimos. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.